Bom dia, gente. Tudo bem? Tá frio, mas olha só, acorda aí, toma aquele golinho de café, tá? Toma uma aguinha antes e vamos de aula, tá? Sai dessa cama, desenrola essa coberta. Vem de aula. Olá, então, meus amiguinhos, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos migratórios, principalmente aqui no Brasil, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho de movimentos migratórios, a gente tem que entender por que estudar movimentos migratórios, né? Primeiro você tem que saber, principalmente uma dinâmica de governo, né? Saber a quantidade de pessoas que você tem no lugar e por que elas saem de um determinado lugar, por que elas vão para outro determinado lugar. Isso é importante para você planejar a sua economia, questões de governabilidade, saúde, educação, tá? E isso já há muito tempo atrás, tá? Muito tempo mesmo, já era estudado. E aí um dos caras mais interessantes que desenvolveu uma primeira grande teoria sobre isso foi um britânico conhecido, né, como Thomas Malthus, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar nesse nome, Malthus, teoria malthusiana, né? Ele é o pai dessa teoria, em homenagem ao sobrenome dele. Mas se não ouviram, vão ouvir falar muito daqui para frente, tá? O que Malthus propôs, né? Entre outras coisas, várias coisas. Ele era um cara muito inteligente, né? Ele acreditava, né? E vamos lembrar que ele está mais ou menos entre 1800, tá? Vivendo nessa época assim, mais ou menos. Que o crescimento da população ele era maior na época do que do crescimento da produção de alimentos, tá? E quanto mais a população crescesse, né? Teríamos muitas dificuldades, né? Talvez não tivesse alimentos para todos. Então ele achava, né, segundo a teoria dele, que só poderia ter filhos aqueles que tivessem terras agricultáveis, né, aqueles que pudessem sustentar. E ele também, entre outras coisas, era contra a assistência social às pessoas necessitadas. Ele achava que era um ciclo natural das coisas, né? Aquele que pode se alimentar sobrevive, aquele que não pudesse se alimentar, né, iria morrer. Era uma coisa que ele acreditava. A gente não está aqui para discutir se era certo ou errado, mas segundo a teoria dele, foi o que ele escreveu, né? Na época era assim. Passado algum tempo, né, você tem algumas versões dessa teoria, algumas adaptações, né? É onde nós falamos aí vamos falar assim. Aí vem a teoria neo-malthusiana, né, que está descrita aí na página 189. Depois você tem uma teoria demográfica reformista, né, também derivada da malthusiana. E por último, a teoria eco-malthusiana, que hoje é a mais moderna, né, entre as teorias demográficas advindas do malthusianismo. Interessante também vocês saberem, saindo um pouquinho agora da teoria de Malthus, né, a diferença entre imigração e emigração, tá? Imigração é o processo de você receber pessoas em determinado local, tá? Tanto que aqui no aeroporto, né, quem já foi no aeroporto, quem já viajou para fora, você tem um departamento de imigração, né? As pessoas, quando você vai visitar um país, você tem que passar por esse departamento de imigração, que aí vistoria os documentos, né? Tudo. Então, imigração é quando você está chegando, né? Está chegando em algum outro país. E emigração, tá? Emigração é o processo de saída de pessoas, né? E esse movimento esse movimento de imigração, ele acontece fortemente em alguns lugares. O Brasil sofre um processo de imigração muito grande, né? Principalmente na nossa classe alta, pessoas mais abastadas, né? É muito comum mandar os jovens, seus filhos, né,
para estudar ou trabalhar fora do país. Em busca de quê? Em melhores condições econômicas, né? Principalmente Estados Unidos, Europa e países de língua portuguesa ou latina, espanhola, né? Em busca de melhores condições de trabalho, de educação, né? E até mesmo de segurança. O Brasil é um país teoricamente pacífico, né? Nós não temos guerras, né? Diferente de outras nações asiáticas ou africanas. Mas nós temos uma violência urbana muito grande, equivalente a uma guerra. Tá? Então, quando se fala que o Brasil é um país pacífico, eu sempre coloco entre aspas, né? A guerra civil, ou mesmo qualquer outro tipo de guerra, não é motivo das pessoas emigrarem do Brasil, mas a violência urbana, a falta, né, de segurança, ela é um dos motivos que levam vários brasileiros a emigrar para fora do país. Agora, nós também temos migrações internas, tipos de migrações internas, tá? Você tem, por exemplo, deslocamento chamado pedular, né? Que é aquele movimento de pessoas que saem de uma cidade e trabalham em outra. Nós que moramos aqui próximo à linha férrea, é muito comum as pessoas dessas regiões aqui onde eu moro, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, pegarem o trem ou o ônibus e ir trabalhar na capital, no Rio de Janeiro. Isso é um exemplo de migração pedular, né? Você tem migração interna também de pessoas que fogem da seca, né? De condições climáticas. Tem a migração também de pessoas que simplesmente vêm para as grandes cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, ou mesmo as capitais de seus estados, atrás de umas melhores condições de vida, em busca de saúde, segurança e educação de melhor qualidade. Tá? Indo aqui na página 194 e 195, tá? Falamos sobre tudo isso aí que nós acabamos de falar, são os tipos de migrações internas. Nós temos a migração rural, tá ok? Também conhecida como êxodo rural, né? Que é a saída das pessoas do campo em direção à cidade. A migração pedular, que eu já falei. E a migração de retorno, né? São aquelas pessoas que uma vez elas saíram dos seus lugares, das suas terras, né? E vieram para cá em busca de condições de vida melhor e por algum motivo não encontraram aquilo que elas buscavam e retornam aos seus lugares de origem, tá? Gente, esse capítulo é muito fácil, tá bom? No entanto, lembrando a vocês, eu estou aqui do outro lado do telefone aguardando o seu chamado, para a gente poder responder essas perguntas, poder tirar qualquer dúvida. Dê uma olhada também no material de apoio, tá muito bom, tá? O vídeo do professor Silvestre é ótimo, é excelente, ajuda. E aguardem aí, eu já estou mandando a mensagenzinha pedindo para vocês fazerem uma parte dos exercícios, tá bom? Mas olha só, eu tenho observado uma coisa. Eu tenho pedido para vocês fazerem um dos exercícios como exemplo. Algumas pessoas têm feito só esse e aguardem o gabarito. Por favor, né, gente? Façam os exercícios ao máximo, todos. O gabarito apenas para você fazer a autocorreção, tá bom? Não fique aguardando ele, não. Você não está me enganando, você está se enganando. Meu objetivo aqui é que você se torne um ser humano melhor. E um ser humano melhor não engana ninguém. Nem ao professor, muito menos a si mesmo. Tá bom? Até já, então.